gente vai ver outra questão bem importante nas provas de concurso, que é a relação dos verbos impessoais. Ou seja, esses verbos chamados de impessoais são aqueles que em algum momento não têm sujeito. Ou seja, verbos impessoais são os verbos que não têm sujeito. E pelo fato deles não terem sujeito, a concordância deles fica um pouco diferenciada das outras concordâncias tradicionais que a gente tem. Então, o primeiro verbo tradicional que eu quero te mostrar é ele, o famoso verbo haver. Diz a regra o seguinte: sempre que haver puder ser trocado por existir ou ser trocado por ocorrer, significa dizer que este verbo passa a ser então um verbo impessoal. Impessoal. Só que existir e ocorrer são verbos pessoais. Tá, e daí? Daí que a relação se faz aqui, ó. Se esse haver é impessoal, significa que ele não tem sujeito. Só que existir e ocorrer são verbos pessoais, ou seja, eles têm sujeito. E isso já vai fazer uma gigante diferença depois na concordância. Pensando ainda dentro disso, significa dizer que se ele não tem sujeito, a gente pode dizer que ele é sempre singular. Só que se existir e ocorrer são verbos pessoais, significa dizer que eles concordam. O que significa dizer então que eles têm singular e dizer que eles têm plural. Logo, se diz o seguinte: sempre que eu puder trocar haver por existir e por ocorrer, sempre que eles forem sinônimos em frases, significa dizer que o haver não tem sujeito. Por isso ele fica no singular. Só que existir e ocorrer são verbos pessoais, eles têm sujeito. E aí eu tenho que fazer a pergunta: quem é que mais o verbo? Bom, uma informação importante a respeito de transitividade verbal é que o haver, ele é sempre verbo transitivo direto. Ou seja, significa dizer que ele tem objeto direto. Só que existir e ocorrer são verbos intransitivos. Ou seja, eles não têm objeto direto. Logo, eu uso o haver, sinônimo de existir e ocorrer, com estruturas diferentes. Porque um não tem sujeito, mas o outro tem. Só que um não tem objeto direto e o outro tem. Na prática, seria algo mais ou menos assim. Quantas vezes a gente já não escutou as pessoas dizendo: houveram problemas nesta prova. A gente escuta as pessoas dizendo isso. Houveram problemas nesta prova. Agora pensa comigo. Se uma pessoa diz que houveram problemas nesta prova, será que é só nesta prova que houve problemas? Observa, nesta prova me dá a ideia de lugar. Então eu tenho aqui o famoso adjunto adverbial. Só que esse verbo haver está sendo empregado com o sinônimo de existiram problemas nesta prova. E se eu digo que existiram problemas nesta prova, eu não posso usar o meu verbo haver com o sinônimo de existir no plural. Então isso aqui, ó, é que não existe. Eu vou ter que dizer que houve problemas nesta prova, mas eu vou dizer que existiram problemas nesta prova. Por que essa diferença? Porque o haver não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, não tem por que marcar concordância. O detalhe está aqui, ó. Haver não tem sujeito, mas tem uma estrutura chamada de objeto direto.
Só que o principal erro aqui é olhar para aquele verbo existir e fazer a pergunta: existiram o quê? Porque se eu perguntar o quê, o verbo responde e a gente erra sempre. Porque esse verbo não tem a pergunta o quê? Ele é VI, ele não é VTD. Então eu tenho que perguntar quem é o sujeito dele. Quem é que existiram? E ele responde. Problemas. Problemas desempenha a função de sujeito da frase. O que eu te digo com isso? Que o sentido dessa frase, o sentido das frases é o mesmo, mas as estruturas são diferentes. Um tem sujeito, o outro não tem. Um tem objeto direto, o outro não tem. O que eles têm em comum, além do sentido, é apenas o adjunto adverbial. Pensemos em outra frase. Se eu colocar assim: haviam assaltos na minha rua. Se eu digo que haviam assaltos na minha rua, observa que, neste caso, eu tenho um verbo haver sendo empregado no sentido de ocorriam assaltos na minha rua. E se eu digo que ocorriam assaltos na minha rua, eu não posso empregar o plural nesse verbo haver. Esse verbo haver passa a ser um verbo impessoal. E aí eu vou ter que dizer então que havia assaltos na minha rua, mas eu digo que ocorriam assaltos na minha rua. Observa a diferença sintática. Havia assaltos, ocorriam assaltos. Assaltos na primeira frase, objeto direto, porque o haver não tem sujeito. Agora aqui eu não posso fazer a pergunta o que para o verbo sem saber quem é o sujeito. Observa, a primeira coisa de uma frase sempre é o sujeito da frase. Então, quem é que ocorriam? Ou que é que ocorriam? E ele responde: assaltos. Se isso aqui já é o sujeito, não tem por que ser o objeto direto. Então, de novo, sentidos iguais, estruturas diferentes. Se pensarmos isso dentro de uma locução verbal, o que vem a ser uma locução verbal? Lembra que locução na língua portuguesa? Dois ou mais. Locução verbal, dois ou mais verbos juntos. Se um verbo dessa locução verbal for um verbo impessoal, olha o detalhe. Eu digo assim: está, ou eu digo estão havendo, e está ou estão ocorrendo. Brigas aqui. Observa a diferença destes verbos, o emprego destes verbos em locuções verbais, em dois ou mais verbos se relacionando. Como que nós vamos montar essa estrutura frasal? Como que ela funciona a concordância? Observa. Está havendo ou estão havendo? Bom, se eu acabo de te mostrar que essas frases são sinônimas, que o verbo, o emprego desses verbos funciona numa relação de sinonímia, observa o seguinte: esse verbo não tem sujeito. Então, por que o verbo do lado vai marcar o sujeito se ele não tem? Passa para o do lado. E aí, eu digo que está havendo brigas aqui. O verbo que se associar a um verbo impessoal fica no singular. Ninguém marca a concordância aqui. Está havendo brigas. Só que o existir e o ocorrer são verbos que têm o sujeito. E se eu perguntar para eles, tá, mas quem é que está existindo ou quem é que está ocorrendo? Ele vai responder, brigas. Então, se são brigas, brigas estão ocorrendo. Brigas estão ocorrendo. Está havendo brigas. Eu te digo a mesma coisa com estruturas diferentes. Por que estruturas diferentes? Porque para o haver, isso aqui é apenas um objeto direto. Só que para o existir e para o ocorrer, isso aqui desempenha o papel de sujeito da frase. Cuidado com o verbo haver. O
verbo haver é um dos verbos mais tradicionais em provas de concurso. Sempre uma boa pedida para cair na tua prova. Depois desse verbo, nós temos ainda a relação do verbo fazer. Diz a regra do verbo fazer. Verbo fazer, sempre que eu indicar tempo, temperatura ou ainda fenômeno da natureza, sempre que eu indicar tempo decorrido, temperatura ou fenômeno da natureza, ele bate na relação dos verbos impessoais. Ou seja, ele também não vai ter sujeito. Bom, como que nós vamos pensar esses verbos? A gente vai pensar da seguinte maneira. Indicou tempo e temperatura, passou a ser um verbo impessoal. O que significa dizer que ele é sem sujeito. E por consequência, sempre singular. Então, verbo fazer, tempo, temperatura, fenômeno da natureza, passou a ser um verbo sem sujeito, não tem que fazer concordância, fica sempre no singular. Na prática, é um pouco mais difícil de se encontrar isso na vida, porque observa como as pessoas dizem assim, ó, fazem 5 meses que estudo para concursos. Quando uma pessoa me diz, bah, Zambelli, eu estou um bom tempo sem estudar e agora fazem 5 meses que eu estudo para concurso. É evidente que essa pessoa precisa estudar um pouco mais. Por quê? Porque nessa relação de fazem 5 meses, esse verbo não pode ser aplicado na relação de plural. Então eu vou ter que dizer que faz 5 meses que estudo para concurso. Não existe plural nessa relação do verbo fazer quando eu estabelecer uma ideia de tempo decorrido. Eu não posso dizer que ontem fizeram 5 dias que entreguei o material. Fizeram 5 dias é impossível, porque esse verbo associado à relação de tempo, eu vou ter que dizer que fez 5 dias. Ontem fez 5 dias. Jamais fizeram 5 dias. Ainda dentro dessa ideia, na relação de temperatura. Na relação de temperatura chega a ser pior. Porque aí as pessoas acabam empregando isso na relação de concordância com o número. Só que se ele não tem sujeito, ele não vai concordar com ninguém. Logo, eu vou ter que dizer que faz 12 graus. Eu não posso dizer que fazem 12 graus. Porque fazem 12 graus é impossível. Se ele estabelecer uma relação de temperatura, não pode ter concordância. Se eu fizer uma relação de passado, o mesmo processo. Eu vou dizer que ontem fez 25 graus, mas eu não digo que ontem fizeram 25 graus. Fizeram é impossível. Eu vou ter que dizer que ontem fez 25 e hoje faz 25. Não existe plural na relação de temperatura. Com os fenômenos da natureza é o mesmo processo. Porque se eu falar que faz calor agora. Faz calor agora. E aí eu vou perguntar, tá, mas quem é que faz? Quem é que faz o calor? Não tem como, né? Então, dentro desse processo, não tem como determinar quem vem a ser o sujeito. Se pensarmos ainda dentro de uma locução verbal, se pensarmos em locução verbal, lembra? 2 ou mais verbos associados. Eu vou dizer que deve ou devem fazer 10 dias. Eu digo que deve fazer 10 dias ou devem fazer 10 dias.
Verbo fazer é um verbo impessoal. O que acontece nesse caso? Passa para o verbo do lado. E aí eu vou ter que dizer que deve fazer 10 dias. Deve fazer 10 dias. Verbos impessoais, quando dentro de uma locução verbal, todos os verbos permanecem no singular. Ninguém deve fazer a concordância. Por isso que deve fazer 10 dias. Certo? Bom, o nosso terceiro verbo impessoal de destaque passa a ser, então, o verbo ser. Quando que este verbo ser vai ser um verbo sem sujeito? Diz a regra. Olha, sempre que o verbo ser estabelecer data, hora e distância, data, hora e distância, ele passa a ser um verbo impessoal também. O detalhe é que este verbo, ele vai fazer a concordância. Ele não tem sujeito, mas ele vai fazer algumas concordâncias. De que modo? Na relação de distância, nós vamos colocar aqui daqui até o mercado é 1 quilômetro. Mas se forem 2, 3, 4, 15, eu vou dizer que são 15 quilômetros. Então, a diferença se faz aqui, ó. Ele não tem sujeito, mas ele vai marcar algumas concordâncias. Se for 1 quilômetro, é 1 quilômetro. São 2, são 3, são 4, são 5 e assim por diante. Mesmo não tendo sujeito, ele está marcando a concordância. Esse é o diferencial dele. Na relação de data e hora é o mesmo processo, porque eu digo que agora é 1 hora, eu digo que agora é 1 hora e 30. Ah, ô Zambelli, mas passou de 1. Bom, mas ele está fazendo a concordância com as horas. Eu digo que agora são 19 horas. Ou seja, é 1 hora, é meio-dia. São 2, são 3, são 4, são 5 e assim por diante. No singular, é meio-dia, é 1 hora. O resto, plural. Na relação da data, mesmo processo. Eu digo que hoje é dia 5. Eu digo que hoje é 1º, mas hoje são 5. Esse é o detalhe desse verbo. Ele não tem sujeito, mas ele está marcando a concordância. E no caso, a concordância é com o numeral. Logo, hoje é 1º, hoje são 5. Se existir a palavra dia, concorda com a palavra dia. Se existir a palavra dia, concorda com a palavra dia. Agora, não existindo a palavra dia, concorda com o numeral. Ou seja, é 1º, são 2, são 3, são 4 e assim por diante. Certo? E o nosso último verbo impessoal passa a ser a ideia dos fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza. O que diz a regra? Olha, é tão lógico, mas tão lógico, que a gramática disse, isso não vai ter sujeito. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, numa frase que chove muito agora, ou ainda se eu colocar ventou pouco hoje,
Observa aqui, quem é que chove? Eu faria a pergunta. Tem como responder? Quem é que venta? Para a gramática é uma relação tão óbvia. E aí a gramática diz, olha, neste caso nós também não vamos ter sujeito. Não tem como determinar. Aí tu vai perguntar, Zambelli, nunca tem sujeito? Nunca tem sujeito? Tem um caso especial. Tem um caso que a gente precisa saber, que é o caso do sentido figurado. No sentido figurado, na relação poética, eu tenho a relação de sujeito. Porque aí eu vou fazer a pergunta para o verbo. Se eu colocar assim, ó. Choveram reclamações depois da prova. Ó, choveram reclamações depois da prova. Depois da prova, está me dando uma ideia de tempo. Se me dá uma ideia de tempo, depois da prova, passa a ser então um adjunto adverbial. Agora, se eu perguntar para o verbo choveram reclamações, eu não posso perguntar para ele, bom, choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza. Eu vou perguntar, quem é que choveram? E ele vai responder, reclamações. Porque é o sentido figurado, é o sentido poético. Então, neste caso, há sujeito. Neste caso, eu posso fazer a pergunta e ele vai me responder tranquilamente. Quem é que choveram? Reclamações. Não é o sentido real, não é o sentido verdadeiro, por isso tem sujeito. Por isso não é impessoal. Certo? Então, essas foram as relações dos verbos impessoais. Questões tradicionais de prova de concurso tendem a cobrar de vocês a relação do verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, que é um verbo que não tem sujeito, e principalmente a relação do verbo fazer, a ideia de tempo, temperatura ou ainda fenômeno da natureza. São as duas grandes pedidas. As duas menos pedidas, a ideia do verbo ser e a ideia dos fenômenos da natureza. Toma cuidado com isso, que a relação de verbos impessoais é sempre uma boa questão de prova de concurso.